Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. O vídeo de hoje narra uma das histórias mais dramáticas de toda a campanha do Golfo em 1990 e 1991. Ele foi baseado, entre outros, nesse livro, Bravo 20, tá? De um combatente do SAS que estava nessa patrulha. Nós vamos contar a história de uma patrulha do SAS, né, o Special Air Service britânico, que foi infiltrada no deserto do Iraque Ocidental para vigiar rotas de suprimento do Iraque e destruir bases de lançamento de mísseis Scud, né, dirigir tiro de aviação para essas bases de lançamento. Só que acabou dando tudo errado, tá? E um dos integrantes da patrulha precisou empreender uma fuga em direção à Síria. Ele caminhou 300 quilômetros no deserto. É a maior história de fuga e evasão do Special Air Service em todos os seus quase 80 anos de existência. Bom, pessoal, o Special Air Service é um dos melhores serviços de operações especiais do mundo, tá? Ele é feito somente por voluntários, são militares experientes de outros regimentos do exército britânico que entram no SAS e após um longo e exaustivo período de seleção e treinamento, estão habilitados a cumprir. São as missões mais perigosas que vocês podem imaginar. Essa missão foi típica, tá? E provavelmente foi ela que serviu de inspiração para o livro O Punho de Deus, do Frederico Forsyth. Eu devo lembrar para vocês o seguinte: O Punho de Deus é o livro que mais vende aqui no canal Arte da Guerra. É uma história sensacional. Eu li umas 5 vezes, devo reler agora, esse começo de ano agora, eu devo reler ainda. Então, antes de começar, eu vou dar um breve panorama da situação para vocês, tá? Bom, em janeiro de 1991, os Estados Unidos lideravam uma coalizão que iria atacar as tropas iraquianas que ocupavam o Kuwait. Em retaliação, Saddam Hussein acionou suas bases de mísseis Scud no deserto ocidental para atacar Israel. Essas bases precisavam ser neutralizadas porque Israel poderia revidar, tá? E acabar cisalhando a coalizão de países árabes que apoiavam os Estados Unidos. Porém, essas bases eram móveis, então ficava muito difícil serem localizadas ou por satélite ou por aviação. Os iraquianos disfarçavam muito bem. Somente o olho humano era capaz de detectá-las, razão pela qual as patrulhas do SAS, das Forças Especiais Americanas, também foram infiltrados no deserto para monitorar e localizar e destruir essas bases. E, em paralelo, essa patrulha Bravo 20 tinha a missão também de vigiar as rotas de suprimento do Iraque. Bom, gente, eu preciso colocar uma coisa muito importante para vocês. Eu vejo o pessoal entusiasmado e o pessoal mais amador falando, Forças Especiais, tiro, etc. Normalmente, uma boa parte dessas missões é bem conduzida sem disparar um tiro. São missões de vigilância, são missões de reconhecimento. E esse era a missão da Bravo 20 no Iraque. Eles iam se infiltrar, montar um posto de vigilância e reportar. A ideia era somente essa, tá? Vigiar as rotas de suprimento e localizar bases de Scud. E vocês vão ver por que deu tudo errado e terminou em tragédia. Bom, gente, essa é a patrulha Bravo 20. Dos 8 homens que vocês estão vendo na fotografia, apenas 5 voltaram para a Inglaterra. Bom, esse é o mapa do Iraque. Essas linhas vermelhas que vocês estão vendo aí são as linhas principais de suprimento do exército iraquiano que o SAS e outras unidades de operações especiais tinham que vigiar. Bom, essa seta está apontando para 2 círculos verdes que são as bases avançadas da Arábia Saudita, da onde a Bravo 20 saiu, tá? Desses pontos na Arábia Saudita até o ponto onde eles fariam a vigilância, tem mais ou menos 250 quilômetros, eles foram de helicóptero durante a noite, voando baixo. E a seta verde, ela aponta para um círculo em púrpura, que era mais ou menos a área onde a Bravo 20 teria que fazer a vigilância. E vocês notam que é relativamente próxima à fronteira da Síria, né? E ela margeia o rio Eufrates. Essas bases ficavam no Iraque Ocidental, na província de Anbar, tá? Que é um platô desértico, né? Bastante plano, como vocês vão ver nas fotos.
E aí vocês veem na fotografia essa região da província de Anbar aí, tá? Foi muito usado pelo ISIS, né? O Daesh na guerra da Síria, nessas regiões do Iraque, porque elas permitem uma mobilidade muito grande, só que quase não tem onde se esconder, né? E é um problema que o SAS ia enfrentar nessa missão da Bravo 20. Para infiltração, eles usaram os helicópteros CH-47 Chinook da Royal Air Force, que são esses que vocês veem nas fotos aqui. Bom, e aí vocês veem o uniforme e o equipamento típico dessa missão da Bravo 20. E aí, pela quantidade de material, eu vou mostrar o que tinha dentro da mochila, vocês veem por que o treinamento do Special Air Service é tão rigoroso, gente. Cada membro levava uma mochila Bergen, um cinto com material e uma mochila extra com ração operacional. Também levavam bandoleiras extras de munição e um galão de 23 litros de água cada um. Paralelo, havia 2 mudas de roupa para proteção química, bacteriológica e nuclear para cada militar. Tinha que ser carregado também. Nas Bergen havia explosivo C4, minas Claymore, material para camuflagem e material de primeiros socorros de extrema emergência. Tinham também as baterias extras de rádio, mais os rádios de comunicação e um transmissor, um rádio farol para chamar as aeronaves, alertar as aeronaves para o local de extração. No total, cada militar do SAS estava levando entre 95 e 120 quilos de peso. Bom, isso sem prejuízo do armamento também, tá, pessoal? Aí vocês veem o M16 aí com o lançador de granadas que eles levavam. E como a gente nunca sabe quem vem para a festa também, levavam um lançador de foguetes 66 mm caso fosse necessário travar uma luta anticarro. Tá? E como cautela e canja de galinha não fazem mal para ninguém, o pessoal levava uma mini-mi também aí em proveito do coletivo, tá? Do esquadrão. E esse era o rádio PRC-319, capaz de comunicações criptografadas. Para a época era um feito, hoje é bastante comum, mas na época era uma inovação. Esse é o GPS Magellan da época também. Hoje todo mundo tem GPS no celular, mas naquela época era assim, coqueluche, tá? Foi novidade, muito poucas unidades tinham esse material à disposição. E esse aí é o TEC-B, né? O farol tático, ele emite sinal para as aeronaves AWACS ou outros aeronaves e localizam a posição dos militares a serem exfiltrados das linhas inimigas. E aí vocês veem então as roupas típicas que a Bravo 20 usava naquela região, tá? Uma região durante o dia faz muito calor, mas à noite é frio extremo, fora a areia, tá? É muito seco, enfim, é uma região bastante agressiva para a presença humana. Bom, gente, eles foram deixados a 3 quilômetros do local onde teriam que fazer vigilância, tá? Pelos helicópteros, à noite, e iam levando o material. Você não consegue levar esse material todo de uma vez, ninguém consegue sair andando por aí com 110 quilos de peso nas costas. Então, eles levavam, andavam 500 metros, depois voltavam, pegavam o material e iam se revezando, tá? Até chegar no local. Só que deu um problema. Eles foram descobertos, não se sabe se por pastores de cabra, se por um motorista de trator, é meio controverso os relatórios. Existem alguns conflitos nos relatórios dessa missão, mas enfim, o fato é que eles foram descobertos, resolveram deixar o local, e aí começam todos os problemas. Bom, eles travam um tiroteio com forças locais também, e há alguma controvérsia sobre o tamanho e o equipamento dessas forças. O fato é que parece que do tiroteio todo mundo concorda, aí se retiram do local. Bom, gente, agora eu preciso explicar uma característica das operações militares para vocês, tá? Existe uma coisa chamada SOP, né? Standard Operating Procedures, que é procedimento operativo padrão. Então, o procedimento operativo padrão do SAS para aquela missão dizia o seguinte: se eles tentaram chamar a base na Arábia Saudita, não conseguiam contato. Então, o procedimento diz o seguinte: se você tiver que abandonar a missão, tá, e não tiver contato rádio, você retorna ao ponto onde você foi infiltrado, que numa hora pré-determinada haverá um helicóptero ali. A hora pré-determinada eram 20 horas local. Só que eles retraíram para o local e o helicóptero não pousou ali às 8 horas da noite. Aí começa realmente o caos, tá? Bom, eles viram então que estavam numa situação difícil, né? E decidiram ir para oeste, em direção à Síria. Eles tinham medo que os iraquianos barrassem o caminho deles para o sul, que era em direção à Arábia Saudita. Só que o que acontece é o seguinte, gente.
as buscas, tá, da coalizão com relação a essa patrulha se deram todos na direção da Arábia Saudita, porque ninguém pensava que eles fossem tentar se retirar para a Síria. E tem um outro porém interessante que eu vou mostrar agora através de uma foto para vocês entenderem com facilidade. Foi oferecido levar veículos Land Rover como esse que vocês veem na foto no helicóptero para a extração. Eles levam os veículos, escondem no deserto e na extração é só você pegar eles ali. Só que o comandante da patrulha não quis levar porque esses veículos eram muito pequenos, só existia do modelo pequeno, não daria para extrair todo mundo, né? Ele foi muito criticado depois disso, mas eu vou fazer minhas colocações agora. Bom, pessoal, quem já conhece o canal há algum tempo sabe que eu não tenho por hábito criticar procedimento de comandantes de campo. Foi uma decisão do comandante da patrulha, ele era um veterano SAS aí com décadas, anos de serviço aí, tá no serviço aéreo especial de Sua Majestade, então não sou eu, aqui no conforto da minha casa, tá no ar-condicionado, que vou dizer que ele estava certo ou errado. Aliás, é uma coisa que o pessoal tem que parar de fazer em vídeos de militares, pretensamente militares. Eu vejo gente criticando decisão de general de exército. Arregos, o pessoal tá lá, estou 40 anos no exército, não sou eu que vou ensinar a profissão dele, gente. Você tem que fazer no máximo uma análise. Eu fico pé da vida, tá? Com esse Napoleão de hospício que nós temos aí na internet. Vamos parar de criticar. Se você não tem vivência, não tem conhecimento, vamos parar de criticar, pessoal. Então foi decisão dele, ele tomou a decisão e teve consequências. Ele sabia se dava ou não dava para usar. Isso foi decisão dele e nós só vamos fazer análise aqui. Então a patrulha iniciou uma caminhada no deserto em direção à Síria, os 8 militares, até então eram 8. Só que a certa altura da noite eles se separaram, 3 se perderam dos restantes 5 militares. Desses 3, um morreu de hipotermia, tá? Os outros 2 que sobraram acabaram se separando. Um dos que se separou, ele confiou num pastor de cabras iraquiano, acabou sendo preso também depois. E o único que escapou foi o Chris Ryan. Ele andou 300 quilômetros até a Síria através do deserto. E ele teve um incidente muito triste, porque a certa altura ele estava muito tempo sem beber água, ele acabou tomando água de um rio que era objeto de despejo de um reator nuclear. Então ele ficou com essa água no organismo aí. Quando ele voltou à Inglaterra, né, ele atravessou a fronteira com a Síria, foi repatriado, o médico aconselhou que ele não tivesse mais filhos porque a criança poderia nascer com problemas. Ele perdeu 16 quilos nessa fuga, foi a fuga mais extraordinária da história do SAS, e ele ficou tão debilitado que pouco tempo depois ele foi afastado do serviço ativo do exército britânico. Bom, gente, eu quero colocar uma coisa muito importante aqui para vocês, tá? Que é o problema de calçado. Eu falo sempre o seguinte, que a vida de um soldado é andar, você caminha muito. O único que escapou, que é o Chris Ryan, ele usava botas de montanha de Gore-Tex, tá? Os outros usavam as botas regulamentares do exército. Lógico que a captura deles não se deu unicamente a isso, mas o fato em conteste é que o Chris Ryan conseguiu caminhar 300 quilômetros com essas botas que ele estava acostumado. Os outros usavam botas regulamentares. No SAS, você pode escolher o seu equipamento. Então é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, pessoal, que é você ter, eu digo sempre isso, um soldado são os seus pés, tá? Se você não conseguir caminhar, acabou o combate para você. Bom, vamos ver agora o que aconteceu com o segundo grupo que se separou da patrulha. Dos 5 militares restantes, 3 foram capturados, um morreu de hipotermia e outro morreu baleado. Os militares capturados foram enviados à prisão de Abu Ghraib, em Bagdá, aquela que se tornaria famosa, tá, sob ocupação dos americanos, cujas fotos vocês veem aí, que deu um escândalo nos Estados Unidos pelas torturas que aconteciam ali. Bom, pessoal, eu vou deixar para vocês um vídeo na comunidade que mostra a fuga do Chris Ryan. E eu quero mostrar agora, porque esse vídeo, como vocês notaram, ele está cheio de lições militares, tá? Dá para aprender muita coisa aqui, como eu aprendi lendo sobre essa história, pesquisando para trazer para vocês. E eu vou deixar aqui 2 indicações de livros sensacionais sobre esse incidente. Acompanhe aqui com a gente. Bom, o primeiro deles é o Bravo 20, do Andy McNabb, tá? Então ele conta, tem fotos, muitas das fotos que aparecem nesse vídeo foram tiradas desse livro. Essa é uma das versões, tem a versão do Chris Ryan também. Vocês acham todos aí na Amazon. E o outro é O Punho de Deus.
Punho de Deus, eu já falei para vocês, já fiz até um vídeo a respeito. Ele conta uma missão, tá, de um agente do SS que tem que localizar uma base no Iraque, tá? E foi baseado exatamente nessa história aí da Bravo 20. Eu já li várias vezes e indico esse livro com empenho, gente. Bom, pessoal, o primeiro aviso de hoje. Quinta-feira nós iniciamos a nossa série Conversas com o Legionário. Vai ser muito bacana, tá? Nós vamos entrevistar diversos brasileiros que estiveram na Legião Estrangeira e é uma visão da Legião crua, tá, gente? Nós vamos mostrar como é que é o dia a dia da Legião mesmo, vamos dourar a pílula. Vocês vão gostar bastante, eu me diverti muito fazendo essa série, foi muito legal, é emocionante conversar com essa turma. Então aguardo vocês aqui na quinta-feira. Bom, o Nicolácio, o Walter Teixeira, o Albert, o pessoal do canal Arte da Guerra já estão lá em Natal, na Cruzex. Vocês devem enviar material hoje, deve sair mais um vídeo, tá? Então quero mandar um abraço para todo mundo aí, também para o Caiafa, para Dovésio, o pessoal todo que tá lá, mandar um abração para vocês, tá? E que vocês tenham uma boa estadia aí em Natal. Então aguardo vocês aí com mais um vídeo da Cruzex. Bom, pessoal, eu vou deixar vocês com a vinheta, eu relembro que dia 25 agora tem uma feira de militaria lá na V-Unit, na Vila Madalena, cujo endereço e site é esse que está aqui na legenda. É uma oportunidade muito legal de vocês terem contato com militaria, com o pessoal veterano, tá? Com gente que faz off-road, trilhas, etc. Vai ser muito legal, vocês vão ter oportunidade aí de conhecer muita coisa nova aí. E eu vou fazer diversas lives no local. Então quem quiser, eu vou estar sentado numa mesinha lá. Quem quiser chegar lá, bater um papo com a gente, vai ser um prazer conversar com vocês. Eu vou tentar fazer diversas lives durante o dia. Nesse domingo, dia 25, das 9 da manhã, às 18 horas na V-Unit. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós devemos estar voltando ainda com mais vídeos hoje. Vou tentar fazer mais um aí, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais. Olá pessoal, meu nome é Rafael Senise e estarei presente na 5ª edição do Military Collectibles Market, ação sendo promovida e organizada pela loja V-Unit. Nessa edição, estarei levando do acervo particular da família itens e objetos da Segunda Guerra Mundial, especificamente da Força Aérea. Farei uma exposição de capacetes, gorros, medalhas, fotos, enfim, tudo relacionado à aviação desse período e de todas as nacionalidades. Então tá combinado, dia 25 de novembro, das 10 às 18 horas, na rua Rodésia 74, compareçam na loja V-Unit. Ah, vale lembrar que esse evento é gratuito e beneficente. Espero vocês lá.